Pedro de Londrina. Olá, ao longo dos anos consegui juntar cerca de R$120 mil e é um valor que não vou precisar pelos próximos 5 anos pelo menos. Alguma sugestão de onde investir? Pedro, então, cara, primeiramente, você tocou até num assunto bem bacana mesmo sem você perceber. Esse não vou precisar. Isso é muito ruim, você imaginar isso em relação ao seu recurso. Por quê? Porque pode acontecer inúmeras coisas que você de fato precise do recurso. Coisas que às vezes a gente não espera, mas que a gente tem que se preparar para isso. Acidente, doenças, alguma oportunidade de negócio que você possa ser apresentado. Então, essa de não vou precisar, primeira coisa, começa a pagar isso aos poucos. Isso é muito ruim e muitos gerentes de banco e assessores de investimentos pouco qualificados vão deixar você seguir nessa linha. É errado, não pense assim. Não fique em nenhum ativo que não seja líquido. Liquidez é muito importante. Por melhor que seja o negócio, um apartamento de R$1 milhão estão me vendendo por 700 mil. Estão te vendendo por 700 mil porque não conseguiram vender por 950, por 900, por 800. Pouco líquido, tá? Então, evite esse achismo de que você não vai precisar do recurso. A não ser que fossem R$200 milhões e de fato você não vai precisar de R$200 milhões para o seu dia a dia. Mas 120 não. 120 é uma quantia que você de fato possa precisar se acontecer alguma coisa até mais séria, né? Uma doença, um tratamento, um filho, quem sabe, um filho e por aí vai. Agora voltando. Primeira coisa, nesse momento, é bacana você entender assim, nesse momento o que é bom investir. Nesse momento de taxas de juros básicas caindo, aos poucos a inflação vai tender a ficar um pouco mais pressionada, é bacana você cogitar títulos públicos federais indexados à inflação, que são as NTN-Bs. Eles são atrelados a IPCA. Você sempre vai vencer a inflação. Nesse momento está dando IPCA mais 6, mais 5,5, depende do momento, isso varia um pouquinho conforme a demanda e a própria volatilidade do mercado, mas em média vamos pegar IPCA mais 6. IPCA, né, é o índice de preços ao consumidor, é o que a gente chamaria de inflação, mais essa taxinha. Você vai sempre vencer a inflação, isso é bacana também. Por outro lado, o que não fazer? Um monte de coisa, principalmente os produtos pegadinhas bancárias que o gerente do banco, que não trabalha para você, trabalha para o banco, isso é bacana sempre lembrar, fica tentando te oferecer, todos esses produtinhos bancários, evitar. Procurar uma corretora de bolsa de valores, investir o seu recurso em ativos de alta qualidade, você pode colocar em fundos de renda fixa de bancos de renome, com rate muito bom, e avaliação muito boa, você pode colocar em títulos públicos federais, você pode até, quem sabe, montar uma posição acionária aos poucos. O bacana nesse momento, Pedro, é você entender o quanto você precisaria de recursos mensalmente, o quanto você gasta, qual o seu propósito. Isso é o mais importante. O que você quer com esse recurso? Você quer remunerar esse dinheiro para daqui a uns 5, 6 anos você dar entrada no seu apartamento? Ou você quer abrir um negócio? Ou não, é para minha aposentadoria, pode ficar bem tranquilo lá, de fato não vou usar mesmo, na realidade a minha ideia não é usar, se nada emergencial ocorrer. Bacana, você pode alocar isso em fundos de renda fixa, você pode alocar isso até em CDBs. Não gosto da recomendação de muitos analistas que falam, não, CDBs de bancos médios estão dando 120% do CDI. Isso é muito ruim. CDB não tem liquidez. Normalmente essa taxa que eles ficam falando 120 do CDI e assusta os olhos, pô, essa é uma taxa ótima. Primeiro, esses bancos pagam 120 porque eles não conseguem pagar menos, né? Eles estão tomando dinheiro emprestado. CDB é você emprestando dinheiro para o banco. Assim como o título público federal é você emprestando dinheiro para o Brasil. Se o CDB está pagando 120, é porque esse banco não tem muita credibilidade. Ele precisa pagar 120. Claro, ele gostaria de pagar 115, ele gostaria de pagar 110. Então, nesse momento, título público federal, fundos de renda fixa e, aos poucos, com o seu conhecimento sendo melhorado e evoluindo, começar a montar uma posição acionária que, quem sabe, atrelada com operações estruturadas de opções, e aí a gente já vai para todos os temas que a gente vai estar falando aqui na nossa coluna e que ao longo do tempo você vai ficar preparado para investir muito melhor do que até então o sistema bancário te fez entender que era o limite dos investimentos e ganhos. Bacana? Espero ter ajudado. Um abraço.